Já conversamos demais, mas agora é hora da gente fazer alguns exercícios para fixar os conhecimentos. Tá legal? Para começar, início da aula, vocês se lembram, a gente conversou sobre roteadores. Então, primeira questão aí, e as 3 seguintes são da prova do SERPRO, que foi feita pelo CESP. Primeira questão, vamos lá. O RIP e o OSPF são protocolos projetados para uso no roteamento em um mesmo sistema autônomo, enquanto o BGP é projetado para uso em roteamento entre sistemas autônomos diferentes. Relembrando o conceito de sistema autônomo, né? É um conjunto de roteadores que conversam os mesmos protocolos, ok? E a questão está certinha. Vocês se lembram que o RIP e o OSPF são IGPs, né? Internal Gateway Protocols, e o BGP é um External Gateway Protocol. Então a questão está correta. Continuando. O RIP é um protocolo cujo funcionamento é totalmente automático, não havendo uso de qualquer métrica de roteamento em sua operação. Está errado, né, pessoal? Como é que você vai ter um protocolo de roteamento sem métrica de roteamento? É contrassenso, né? Não tem como ter, é impossível. Então, questão bastante, essa é muito errada. Essa aí, você não pode errar na prova, hein? Pelo amor de Deus. Continuando. O OSPF é um protocolo que, para operar corretamente em grandes interredes, necessita do projeto da arquitetura de roteamento, pois trata-se de um protocolo de roteamento hierárquico. Essa questão está com alguns conceitos um pouco mais profundos, mas essa questão está correta, pessoal. Por quê? Lembrem-se que o OSPF é um protocolo da família Link State. Então, o que acontece? Ele tem que saber a topologia da rede, né? Ele estuda a topologia da rede para tomar suas decisões de roteamento. Então, é isso que ele quer dizer aí quando ele diz que necessita do projeto da arquitetura de roteamento. Tá legal? Continuando. RIP e OSPF operam sob o protocolo UDP, enquanto o BGP opera sob o protocolo TCP. Está quase certo. Por quê? O RIP realmente usa UDP. O BGP realmente usa TCP. Mas o OSPF não usa protocolo da camada de transporte. O OSPF usa direto o IP para obter as informações que ele precisa no roteamento. Então, essa questão está errada. Tá? Isso aí foi um peguinha. Muita atenção. Uma prova da ESAF aí. Tesouro Nacional 2005. No roteamento dinâmico, as tabelas de roteamento são atualizadas a partir de informações trocadas entre roteadores. Conceito básico, né, pessoal? Roteamento dinâmico, como é que é? As rotas são aprendidas e, conforme os protocolos, os roteadores vão trocando essas informações de rotas. Tá legal? Questão aí, no caso da ESAF, está correta também. Saindo um pouco de roteadores e entrando em comutação. Na comutação de pacotes, a comunicação pode ser via datagramas ou circuitos virtuais. Na comunicação via circuito virtual, durante uma conexão, os pacotes podem seguir diferentes rotas até o destino. Na comunicação via datagramas, a rota é estabelecida antes de cada mensagem ser enviada, e pacotes de uma mesma mensagem seguem necessariamente a mesma rota. Pessoal, truque muito comum do CESP. Ele inverteu os conceitos para você. Ele falou certinho, invertido. Então, no caso da comunicação via datagramas, é que os pacotes podem seguir diferentes rotas. E na comunicação via circuito virtual, é que a rota é estabelecida e os pacotes vão seguir, né, a mesma rota. Ele inverteu os conceitos para você, tá? Questão errada. Outra do CESP aí, 2008. Tomando como critérios o caminho de comunicação usado e a forma como os dados são transmitidos, uma rede por comunicação por circuito é aquela
em que um circuito físico é estabelecido entre os nós terminais antes de ocorrer a comunicação. É exatamente isso, né, pessoal? Vocês se lembram que eu, quando expliquei nos blocos anteriores a parte de comutação por circuito, um dos requisitos é que você tenha um link físico estabelecido entre os nós, para que você estabeleça, né, a comutação por circuito. Essa questão está correta também. Continuando com comutação aí. 2007 do CESP, 2 questões. Prova do TSE. Na comutação por circuitos, os dispositivos conectados podem transmitir em velocidades diferentes das dos seus pares. Essa técnica de comutação é eficiente quando há intervalos durante os quais não há dados a transmitir. Pessoal, lembra do conceito de comutação por circuito. Você estabelece o circuito antes e depois que você estabeleceu, você tem aquela largura de banda fixa para você transmitir os dados. Você não vai ter pares transmitindo em velocidades diferentes, não. Tá? O circuito é fechado com aquela velocidade específica. Essa questão está errada. E mais uma. Na comutação por pacotes, a comunicação é via datagramas. Até aí tudo bem. Embora os datagramas sejam tratados independentemente, são mesmo, os datagramas para o mesmo destino não podem seguir rotas diferentes. Errado, né, pessoal? Vocês lembram que cada roteador, quando recebe o datagrama IP, ele vai fazer um roteamento com base na tabela que ele tem. Então, os datagramas IP, né, vão chegando. Ele vai encaminhando. A partir de determinado momento, se a rota foi alterada, isso é, se aquele roteador descobriu um caminho melhor para enviar esses pacotes começam a seguir outro caminho, né? Se você estiver usando, por exemplo, MPLS, você pode ter um balanceamento de carga entre links diferentes. Então, quando você tem uma comutação por pacotes, os datagramas do mesmo destino, né, podem seguir rotas diferentes, com certeza. Então, essa questão errada, ok? Passando para o próximo tópico, a gente vai falar de redes ATM. Então, vamos lá. Coleçãozinha de questões de anos diferentes. Primeira delas da Coab 2004. Os comutadores ATM são switches que utilizam essencialmente comutação por células, que podem ser descritas como quadros de tamanho fixo e reduzido e permitem a implementação do processamento de células por hardware. Pessoal, é isso mesmo. Lembram lá, comutador ATM vai fazer comutação por célula? Exatamente, que é o conceito do ATM. A célula é um quadro de tamanho fixo e reduzido? Exatamente. Lembra que os tamanhos de pacotes Ethernet, por exemplo, chegam até 1500 bytes? No caso do ATM, você só tem 53 bytes, com 5 de cabeçalho. Tá? Então você tem realmente células de tamanho, quadros de tamanho reduzidos. E, conforme eu comentei na aula, a ATM foi concebida para funcionar processamento por hardware, por equipamentos em hardware. Tá legal? Então essa questão está correta. Próxima. Na comutação por pacotes, pode ocorrer a utilização de pacotes de tamanho fixo, como nas redes embasadas em x25, ou de tamanho variável, como nas redes ATM. Essa está na cara, né, pessoal? Moleza. Está errada. Acabei de explicar. ATM é célula de tamanho fixo. Falou em tamanho fixo, falou ATM. As outras, praticamente todas, são tamanho variável. Ethernet é tamanho variável, Frame Relay é tamanho variável, x25 também. Você tem N protocolos aí que vão ter dados com tamanho variável. Tamanho fixo, falou, ATM. Legal? Continuando. Em redes ATM, cada célula tem 53 octetos. Beleza.
Como não é necessário rotear as células, elas não possuem cabeçalhos e os octetos têm apenas dados das aplicações. Os protocolos na camada de adaptação ATM definem como empacotar esses dados. Então, o que ele fez aí com você? É o que a gente chama de questão sanduíche. Ele colocou o começo, que é correto, né? Até ali 53 octetos. E ele colocou o final, que também é correto. Os protocolos da AAL é que vão definir como empacotar os dados, dependendo, né, do protocolo de camada superior que ele está tratando. O miolo ali, o hambúrguer ali, é que está errado. Não é necessário rotear as células? De onde é que ele tirou isso? Claro que é. Vocês se lembram que a célula ATM tem o campo lá VCI e VPI, que é o identificador do Virtual Channel e o identificador do Virtual Path? É claro que ele tem que rotear isso para saber onde chega no destino, não é isso mesmo, pessoal? Então, elas não possuem cabeçalhos? Claro que possuem. 5 bytes de cabeçalho, como a gente viu. Tá legal? Então, questão errada. Cuidado com o sanduíche do CESP, hein? Falando de HDLC e PPP, que a gente viu aí nos blocos finais. Questõezinhas bem curtinhas aí do concurso da Petrobras, 2007. Primeiro, HDLC é orientado a bit e usa bit stuffing. Como a gente viu, ele é orientado a bit. Lembra, pessoal? Ele delimita o campo dele com um flag em bits lá. Ok? Essa é bem moleza. Tem que lembrar do conceito. Outra, o frame HDLC é delimitado por uma sequência de bits usados como flag. Legal. Entretanto, em enlaces ponto a ponto sem atividade, essa sequência não é transmitida. Não é verdade, né, pessoal? Toda vez que você transmite um frame HDLC, ele vai ter que ir com o identificador de flag, tá? Questão errada. Os frames HDLC podem ser classificados em 2 tipos, supervisão ou informação. Está quase certo. Lembra que são 3? Supervisão, informação e one-numbered. Lembra? São 3 tipos e não 2. É a questão quase certa, mas está errada. Próxima questão. Os frames de informação efetuam controle de fluxo e de erro. Não, pessoal. Frame de informação vai transmitir os dados propriamente ditos. Quem vai fazer o controle de fluxo e de erro são os frames de supervisão, ok? Está errada a questão. Indo para PPP agora. O protocolo PPP permite detecção de erros, suporte multiprotocolo, negociação de endereço e autenticação. Beleza, é isso mesmo. Vamos lá. Ele permite detecção de erros? Permite. Ele tem o calculador de frame check sequence lá para você. Ele permite suporte multiprotocolo? Permite. Lembrem-se que na segunda fase da negociação PPP, lá no NCP, ele tem funcionalidades específicas para cada protocolo de camada 3 diferente. Ele tem negociação de endereço? Sim, você pode no PPP ter uma negociação de endereço embutida também, tá legal? E autenticação. Lembra que a gente tem dentro da autenticação tanto o PAP, que é texto simples, usuário e senha, e o CHAP, que é aquele conceito de challenge, encriptou, devolveu o texto encriptado. Ok? Questão correta. Mais uma. O LCP suporta circuitos síncronos e assíncronos. Suporta, né, pessoal? Lembra que quando a gente conversou de PPP, ele suporta bastante coisa aí. Ele é derivado do HDLC. HDLC é o que a gente chama de pau para toda obra. Síncrono e assíncrono, orientado à conexão ou não, o que você quiser. Então, PPP suporta síncrono e assíncrono, ok? O LCP não suporta codificação orientada a bit. É errado, né, pessoal? Lembra lá, se o frame do PPP foi derivado do frame HDLC e o HDLC é orientado a bit,
o LCP do PPP tem que ser orientado a bit também. Concorda? Só raciocinar. Questão incorreta. E a última aí, de PPP, diz que o NCP negocia as opções de rede, estando restrito ao IP. Não, né, pessoal? Lembrem-se, na segunda fase, ele tem suporte multiprotocolo. Tá? Quando ele for negociar o NCP lá, Network Link, ele vai identificar qual é o protocolo e vai prover os serviços necessários daquele protocolo. Tá legal? Nosso último slide de exercícios aí para terminar a nossa terceira aula. Frame Relay e MPLS. Prova do Corpo de Bombeiros. Em Frame Relay, o controle de fluxo é realizado na camada de enlace, não sendo necessária a sua realização fim a fim. E ocorre a implementação de funcionalidades da camada de rede na camada de enlace. Por outro lado, SIR é um parâmetro ligado ao QoS que pode ser inserido em alguns bursts. Tá? Voltando, pessoal, lembre-se que o Frame Relay foi derivado do x25 e ele cortou controle de erro de fluxo. Então, o controle de erro o controle de fluxo do Frame Relay não é realizado fim a fim. Então, quando ele diz aqui que não é necessária a sua realização fim a fim na camada de transporte, essa afirmação não está correta. Né? Você tem um controle de fluxo bem simples no Frame Relay, mas isso não quer dizer que você pode prescindir desse controle na camada de transporte. Tá? A questão está incorreta. TJDF 2008. Na comutação de rótulos MPLS, o próprio protocolo MPLS é responsável pela sinalização referente à distribuição de rótulos entre os roteadores habilitados para tal. Pessoal, errado. Lembrem-se, quando eu apresentei os conceitos para você, um dos conceitos lá era o LDP, o Label Distribution Protocol. O que ele faz? Ele é um protocolo que funciona nos roteadores de borda para distribuir os rótulos MPLS. Então não é o próprio MPLS que faz essa distribuição, é um protocolo, né, que faz essa distribuição de rótulos, ok? Está errado. E para terminar aí, em uma rede MPLS, pacotes que chegam à rede recebem rótulos atribuídos por um Label Edge Router e são encaminhados ao longo de um LSP, em que cada LSR toma decisões de encaminhamento com base nos rótulos. Ele te encheu de sopa de letrinha aí, só para te confundir. Mas a questão é simples, pessoal. Ele está te mostrando o funcionamento normal do MPLS. Se você entendeu o MPLS, você sabe matar a questão. Vamos lá? Primeiro, os pacotes que chegam à rede recebem rótulos? Beleza, é isso mesmo. Os rótulos são atribuídos por um Label Edge Router, que é o roteador de borda? Lembra, pessoal, que eu expliquei para vocês. É exatamente isso. Ele recebe o label na entrada e o label é retirado na saída. Aí você vai. Ele é encaminhado ao longo de um Label Switch Path? Exatamente. Label Switch Path é o caminho que ele vai seguir dentro da rede MPLS até ele chegar ao destino. E cada LSR vai tomar decisões de encaminhamento com base nos rótulos. Você se lembra que a gente tem duas opções para fazer o encaminhamento, né? Você tem o hop by hop, em que é exatamente o caso aqui, o LSR vai fazer a decisão de encaminhamento, e você tem o explícito, né? Quando esse pacote entra na rede, você dá um caminho explícito para ele, que não necessariamente precisa ter todos os LSRs que ele vai passar, mas você vai dar algumas diretrizes, tá? Essa questão também dá correta. Pessoal, obrigado pela sua companhia. Esse é o fim da nossa terceira aula. Na próxima aula, nós vamos falar bastante dos serviços da rede IP. Serviços e protocolos que funcionam em cima da arquitetura IP. Então nós vamos falar de HTTP,
vamos falar de DNS, de DHCP, de SMTP, POP3, é muita sopa de letrinha para você por enquanto, né? Mas você vai sair da quarta aula sabendo o que significa cada uma dessas siglas. Obrigado, um abraço e até lá.